Olá pessoal, eu sou o Eséias da React, agência de marketing educacional, e hoje esse vídeo é um tutorial gratuito de como criar um caminho para que os seus professores possam realizar testes de conhecimento de forma gratuita, ok? Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos, né, que nós estamos realizando justamente para ajudar as escolas, faculdades e cursos livres a conseguirem trabalhar de forma remota em razão da pandemia. Então é um vídeo gravado bem rapidinho que basicamente tem como ênfase possibilitar o professor fazer um teste online utilizando uma ferramenta gratuita que é a ferramenta dos formulários do Google, ok? Então, vamos lá. O que você vai precisar para conseguir criar uma conta e também conseguir fazer um formulário, né? Antes de mais nada, a conta do Google é a mesma conta do Gmail comum, né? Um Gmail padrão, você pode criar uma conta gratuitamente e utilizar o formulário do Google, que na verdade é uma ferramenta que está dentro do Google Drive, tá? Então, como é que a gente acessa, né? Uma vez que você está logado com o Gmail, você pode simplesmente vir aqui e digitar drive.google.com e aqui você tem o seu Google Drive, né? Se você nunca utilizou, ele vai estar assim como o meu, vai estar em branco, basicamente, para a gente conseguir criar uma conta nova. Eu quis fazer uma conta em branco, né, justamente para mostrar como é que é fácil e como não tem nada configurado nessa conta. Essa conta está limpa, tá? Bem, eu vou mostrar aqui para vocês hoje como montar um teste, as configurações básicas para proteção do teste, para que os alunos não possam ver respostas do outro colega, né? Como conseguir garantir que seja aquele mesmo aluno, né? Basicamente pegando um formulário de e-mail, né? Mostrar como visualizar as respostas depois do formulário criado e também como verificar as respostas via uma tabela do Google, que é basicamente uma planilha online que você acessa como se fosse um Excel, tá? Bem, em primeiro lugar, a gente cria o formulário do Google, ok? Aqui tem a opção de criar um formulário em branco ou com base em modelo, mas a gente vai criar um formulário em branco dessa vez. Dentro do formulário, a primeira coisa que você vai mudar é o próprio título, né? Então, é basicamente o título do formulário que você pode. Eu sugiro que você sempre coloque a data aqui, né? No caso, um professor, qual que é a data máxima que ele pode enviar aquele trabalho ou aquele teste, né? Então, aqui estou dando um teste genérico, né? É sempre bom escrever também o formulário. E aqui nós vamos para as opções possíveis, tá? Ele já cria uma pergunta automática, né? E aqui na lateral ele sempre vai te perguntar como você quer aquela resposta. Então aqui você tem a múltipla escolha, que é basicamente uma opção para a pessoa optar, né? Opção 2, opção. Ok, você pode digitar o que você quiser aqui dentro. Você também pode adicionar uma imagem, né? Se for para ele marcar qualquer imagem que representa algum item, ok? E aqui a gente coloca uma pergunta. Eu estou usando aqui basicamente perguntas genéricas, tá? Só para a gente não perder tempo. Então, essa aqui é a primeira pergunta. Beleza. Na hora que eu termino essa primeira pergunta, eu venho aqui em adicionar e eu já consigo adicionar uma outra pergunta aqui embaixo. Essa aqui foi de múltipla escolha, tá? Agora eu vou criar uma pergunta que seria uma resposta curta, né? Qual, qual é o resultado de 5 mais 5? E aqui tem um texto da resposta curta para a pessoa. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui só para a gente ter 3 itens, né? Que é basicamente um comente sobre esse resultado. E aqui, ao invés de ser uma resposta curta ou então uma múltipla escolha, eu vou deixar aqui uma resposta de parágrafo, tá? E por último, uma resposta com multisseleção, né? Onde você pode marcar várias opções e não somente uma, tá? Ok. Aqui eu tenho a pergunta do
que basicamente pergunta quais desses números são pares, e aqui a gente tem 3 números pares. Eu vou mostrar para vocês se é possível marcar os 3, tá? A qualquer momento, você pode ver como é que seu teste está ficando em questão de usabilidade, justamente nesse olhinho aqui do visualizar, ok? Então nós vamos para cá, né? Onde você vê como é que o teste está funcionando. Aqui, por exemplo, eu só posso marcar uma, né? Aqui eu posso digitar coisas livres, só que aqui nesse caso ele está me obrigando a ser um número, então vou colocar 3,5, 4,5. Não rola, tem que ser com ponto, que é o padrão dele, ok? Comente sobre o resultado, aqui você pode colocar um texto livre, né? E aqui você marca quais são os números pares. 3, 4 e 6. Ok. Estou enviando a resposta. Ok, então a sua resposta foi registrada, isso é o que ele mostra. Agora eu vou mostrar para vocês como configurar o formulário, né? A gente já passou aqui sobre como montar o teste. Agora eu vou passar para as configurações básicas de proteção do teste. Você vem aqui em configurações, marca coletar o endereço de e-mail. Eu acho muito bacana você dar o recibo das respostas, justamente para que a pessoa tenha um gabarito do que ela marcou por e-mail, né? É necessário fazer o login, não marque essa opção, porque senão as pessoas vão ser obrigadas a ter a conta do Gmail, né? Eu não acho isso necessário, mas fica a seu critério. Os participantes podem editar após o envio? Eu acredito que não, né? Ver gráficos de sumário de resposta de texto? Aqui, nesse caso, é, é perigoso marcar essa questão porque os colegas vão poder ver o que, que os outros marcaram, né? Basicamente, você abre a prova de todo mundo e não é o melhor caminho a ser seguido, né? Então, salvei aqui as configurações, são basicamente essas, né? E salvar. Aqui tem algumas outras coisas, né? Que é a apresentação, criar um teste e tudo mais, né? Mas isso aqui também não é necessário, tá? Mas eu recomendo sempre você dar uma fuçada, entender direitinho o que é cada opção e tudo mais. Aqui, por exemplo, resposta curta, existe um item, né, que é basicamente saber se é um texto, se é um comprimento, que nesse caso existe um número máximo de caracteres, né, uma resposta que não pode ser muito grande. Expressão regular é outro item um pouquinho mais técnico, tá? Então, basicamente, você pode cobrar números ou cobrar texto. O número fica mais fácil porque depois que você tabular isso, você pode aproveitar esses dados no Excel, tá? No Excel não, no Google Sheets, né? Que são as planilhas do Google. Vamos deixar então como texto, ok? E eu já terminei o teste aqui, agora vamos ver as respostas, como é que isso funciona. Você vai entender aqui que a maioria das pessoas aqui, 100%, marcou a questão P, né? Que está marcado de amarelo. O resultado você vai ver a listagem das respostas, aqui só tem uma resposta, né? E comente sobre esse resultado. Ok. Aqui tem uma coisa bem interessante que você pode vir tanto pela pergunta, né? Para você analisar pergunta a pergunta, ou então você vê a prova individual de cada aluno. Aqui ele não estava marcando o endereço do e-mail, né? Não estava pedindo isso, mas aqui você vai conseguir verificar o endereço do e-mail, você pode pedir como campo o próprio nome também, e toda a marcação da prova dessa pessoa, tá? E por último, né, nós já vimos como visualizar as respostas, agora vamos ver como verificar via formulários do Google. É muito simples. Uma vez que você teve uma resposta, você já pode criar a planilha do Google. E aqui nesse caso, eu não coloquei o título do formulário, para você colocar o título do formulário, é só vir aqui, ele já vai sugestionar o título daqui, né, mas não necessariamente precisa ser o mesmo campo. Eu vou criar a planilha e ela vai criar uma planilha com o mesmo nome do formulário, que é opcional, você também pode colocar o nome que você quiser. Cliquei em criar, né? Vinculou a planilha, ele vai abrir aqui para mim a planilha com as respostas marcadas, que por enquanto tem somente uma. E para onde ela vai? Ela vai normalmente para a mesma pasta do formulário. Nesse caso aqui eu estou criando tudo na pasta raiz, tá? Eu recomendo que você crie uma pasta antes e coloque o teste já no local certo, para você não ter que ficar movimentando a planilha e o teste depois.
ok? Bem, pessoal, espero que esse vídeo seja bem útil para vocês. Nós terminamos aqui, então, em poucos minutos, como fazer um teste para os seus alunos, né? Dentro desse período de pandemia, onde a gente não pode aplicar testes pessoalmente, porque a escola está fechada, né? E eu acredito que isso possa ajudar bastante os professores, seja de faculdade, de cursos livres ou de escolas, tá bom? Fique ligado na série dos próximos vídeos e espero ter contribuído para vocês. Muito obrigado, até a próxima.